Você diz isso porque você acredita que essa taxação ou esse empenho internacional de fazer com que o Brasil estabeleça mais regras, que a gente já tem uma legislação ambiental muito forte, que agora, ficou um pouco fragilizada com as mudanças no licenciamento, mas de uma maneira geral, nós temos uma legislação forte. Você acredita que há um protecionismo e que a gente já faz isso de uma maneira bem equivalente ao que o meio ambiente precisa? Olha, Patrícia, eu não tenho dúvida de que o meio ambiente se tornou um instrumento de tensão geopolítica global. Nós estamos assistindo os países lutando para definir quais serão os critérios segundo os quais eles vão interagir uns com os outros no comércio de produtos minerais, industriais e também de produtos que são originários do uso da terra. No caso brasileiro, o que acontece é que, como nós já somos um grande líder mundial na exportação de commodities e ameaçamos inúmeros concorrentes internacionais. Para citar um exemplo do nosso tempo, é só olhar a situação dos agricultores nos Estados Unidos. É evidente que a resposta de quem está perdendo no jogo competitivo dentro da fazenda é buscar uma série de regras ou de atalhos para pressionar, questionar ou descredibilizar o concorrente. De todo modo, não me parece que isso seja uma desculpa para nós. Quem é líder e joga na primeira divisão tem que saber muito bem como seus adversários se comportam. A tarefa brasileira, a meu ver, não é reclamar ou se lamentar, é de avançar. E avançar significa, de um lado, trabalhar para criar esses referenciais globais ajustados ao mundo tropical, mas também construir um conjunto de incentivos e de ações que permita aos nossos produtores e à nossa economia seguir avançando, qualificando a produção, absorvendo terra de forma sustentável, ampliando a geração de renda e riqueza com inclusão produtiva, ao mesmo tempo que prestamos serviços ambientais e, ao fazer isso, dar uma mensagem que o mundo hoje aspira com imensa prioridade: a segurança alimentar. Porque na guerra, Patrícia, duas questões saltam aos olhos de qualquer nação. O medo de ficar sem energia, veja a Europa, e o medo de ficar sem alimento. Nós temos no Brasil as melhores condições de olhar para o mundo e dizer: vocês não deveriam brigar, mas já que estão brigando, saiba de uma coisa, conte comigo, que eu vou deixar o meu alimento de qualidade, sustentável, na porta da sua casa, no dia certo, garantindo a você segurança alimentar. É uma mensagem única que nós podemos prestar ao planeta. O que é que falta? Eu acho que falta, Patrícia, eu diria, dois temas ou talvez duas prioridades fundamentais. A primeira é aprender a reconhecer as virtudes que nós temos dentro de casa. Em grande medida, o Brasil se acostumou a trabalhar contra seus próprios interesses. E acostumou-se, me parece ainda mais grave, a olhar para a sua realidade a partir do que se diz de nós lá fora, e não a partir dos números da realidade como o Brasil verdadeiramente é. A segunda questão é de converter essa compreensão nacional genuína, sincera, em uma agenda diplomática oficial. Para que os nossos diplomatas, ao sentarem nas mesas de negociações, vocalizem e expressem aquilo que é o mais importante para o Brasil. De mostrar a nossa capacidade ímpar de produzir, incluir e de preservar. E ao fazer isso, também dizer ao mundo que nós queremos sim colaborar, cooperar com os desafios globais. E podemos fazer isso de uma forma genuína, aumentando a produção de alimentos, prestando uma energia de forma sustentável, captando investimentos para expandir a geração de comida, de indústria, de renda, com serviços ambientais. E na área ambiental, não preciso dizer, nós somos imbatíveis no planeta. Mas aí a gente necessita de uma agenda política a longo prazo, Porque isso não é um projeto de 4 anos, é um projeto até pelas emissões que a gente tem das metas, 2030, 2035. Então falta uma articulação, você acredita assim, de um projeto a longo prazo para a gente tornar essa cadeia cada vez mais eficiente e forte, tanto do ponto de vista interno como externo? Eu creio que isso é parte do desafio, Patrícia. Eu entendo que os países nesse ambiente de transição verde, cada um ao seu modo, já começa a trazer o meio ambiente para dentro das suas estratégias nacionais, das políticas de investimento, de comércio. E mesmo nos Estados Unidos, que pularam fora do Acordo de Paris, se a gente olhar no degrau de baixo, como os estados têm trabalhado, como as indústrias têm operado, a agenda verde continua muito forte lá.
Inclusive de partidos que são apoiadores de estados, aliás, que são apoiadores do Trump, né? Que são republicanos, eles continuam investindo nessa agenda verde. Por uma razão muito simples. O Texas, por exemplo. Exato. Que é hoje o estado americano, que mais realiza investimentos em energia renovável nos Estados Unidos. Aliás, é um dado interessante, providenciado por um centro de pesquisa do MIT há alguns anos. E ele mostrava que dos 50 estados norte-americanos, o Texas não apenas liderava os investimentos em energia renovável, como investia mais do que os 48 últimos estados somados, com exceção da Califórnia, que vinha em segundo lugar, com menos da metade do Texas. Então, um estado tipicamente republicano, que tem no setor de petróleo uma parte importante da sua economia, também é aquele que mais investe na transição renovável. Não necessariamente porque tem uma paixão pelo clima, mas porque sabe que essa é a agenda do futuro, que gerar dinheiro e retorno para quem colocar o seu capital. E é por isso também que no Brasil nós temos todas as oportunidades de abraçar essa agenda como uma estratégia de desenvolvimento e de investimento para crescer ao mesmo tempo que preservamos. Falta olhar deste modo como uma estratégia de médio e de longo prazo que priorize de fato essa conversão do verde em valor? Eu creio que sim, Patrícia. Me parece que há uma razão para isso. Em grande medida no debate brasileiro, a gente se acostumou a olhar para o meio ambiente com uma ótica, me permita dizer, do passado. Verde é uma questão de polícia. Pare, não pode, vou te prender ou vou te punir. Se debatemos como agora criar, por exemplo, um regime de financiamento para sequestro de carbono, criamos um IBAMA 2. Então o IBAMA 1 vai controlar o meio ambiente, o IBAMA 2 vai controlar o sistema produtivo dentro da propriedade. E parece que essa agenda, é importante ter regra, é importante ter fiscalização, mas ela atingiu um limite. O que falta e o que precisa verdadeiramente acontecer no Brasil é criar um conjunto de mecanismos que converta esse ativo brasileiro em estrutura de financiamento, de investimento, para criar um futuro novo. Aliás, com todos os seus defeitos e limites, em parte é isso que a China faz. Se a gente olhar a meta chinesa de corte de emissões no curto prazo, ela é muito estreita, mas no médio ela espera potencializar de forma exponencial as inovações em tecnologia, energia e transportes que vão gerar no futuro um corte acelerado de redução de emissões. Nós nem precisamos acelerar o nosso corte de emissões no longo prazo para atingir as nossas metas. Claro que temos que avançar. O que nós mesmo precisamos é de investir mais inovação, mais técnica, mais produção no setor energético, no setor de transportes, no setor de agrícola. E ao fazer isso, garantir o nosso avanço com liderança nesse ambiente em que a energia e o meio ambiente são parte da agenda global.